A gente vai conversar ao vivo aqui com a nossa comentarista direto dos Estados Unidos, Ana Paula Henkel. Ana Paula do vôlei, que você já conhece, medalhista olímpica. Deixa eu recebê-la aqui, tá com a gente. Vou até me levantar, chegar aqui pertinho do telão para receber a Ana Paula. Tudo bem, Ana? Boa noite. Não sei se boa noite, talvez boa tarde aí para você por causa do fuso. Seja bem-vinda, prazer falar com você, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no meio de amigos. Para mim, boa tarde, quase 3 horas da tarde. Legal. Ô, Ana, e para começar a conversa, queria falar com você sobre essa onda de protestos aí nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado daqui tudo que tem acontecido. Começou na semana passada, depois daquela cena do policial que se ajoelhou no pescoço de um homem e acabou levando à morte esse homem por asfixia. Depois disso, uma onda de manifestações tomou aí os Estados Unidos, isso vem se repetindo todas as noites por aí, mas queria saber de você exatamente o que é que está por trás desses movimentos todos, o que é que a gente precisa saber em relação a essa onda de protestos aí nos Estados Unidos, Ana? Bom, eu acho que a gente não tem como negar que o vídeo do policial colocando o joelho ali no pescoço do George Floyd é um vídeo bem perturbador, né? A gente vê que aquilo ali é uma cena grotesca e que agora é amplamente usada por movimentos como Black Lives Matter e agora como Antifa também, empurrando numa narrativa como se, para variar, como se todos os policiais fossem assim, a própria corporação, ela é assim. Aquele vídeo é brutal, foi condenado por absolutamente todas as pessoas, inclusive o presidente Donald Trump, e a gente sabe que a gente tem que seguir os números e as estatísticas, né? A gente entende que aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, que aqui eles falam muito que a América é o melting pot, né? Que tem várias raças, como no Brasil, mas no Brasil a gente se mistura mais. Aqui existem várias vertentes ideológicas, políticas, várias raças, mas não há essa mistura que a gente vê no Brasil. Então a gente vê a comunidade negra um pouco mais isolada, da asiática, da chinesa, da irlandesa, da comunidade dos fazendeiros, por exemplo. E então a gente não vê tanto, né, esse melting pot como a gente vê no Brasil. O fato é que a gente tem um dado muito importante, e isso eu acabei de postar no meu Instagram, uma pessoa que estava protestando, né, no meio dessas manifestações todas aí, que ela estava com um cartaz assim, não, nem todos os negros são criminosos, nem todos os policiais são maus, nem todos os brancos são racistas. A ignorância, ela existe em todas as cores. E é basicamente isso que a gente tem que ouvir, né, a comunidade negra, como outras minorias também aqui nos Estados Unidos, mas os protestos aqui, eles já foram sequestrados agora, né, pela Antifa, que o Donald Trump colocou na lista de terroristas domésticos, e a gente tem que seguir, que eu sempre bato aqui na tecla dos números, das estatísticas. Tem um dado muito importante, isso é um dado de uma pesquisa do Washington Post, que é um jornal de viés, né, mais progressista, mais esquerdista, que é um dado de 2015 e que tem num livro muito bom de uma escritora que se chama Heather McDonald, que se chama War on Cops, ou seja, Guerra contra os Policiais. E esse dado mostra que a população negra nos Estados Unidos, que é de 13%, ela é responsável por 62% dos crimes. E quando se fala em brutalidade de policiais que matam negros, os negros eles sofrem nas mãos de policiais num número de 4% contra 12% de brancos. Então, inclusive, ela fala que se tem que colocar algum Lives Matter, né, teria que ser White Lives Matter, se for colocar em contexto nessas estatísticas do Washington Post, porque brancos morrem mais na mão de policiais do que negros, de acordo com essas estatísticas. Guilherme Fiuza com a gente, Ana Paula. Ana, situação terrível nos Estados Unidos e, mais uma vez, como você sempre diz, com um paralelo perturbador com o Brasil. Né? A gente tem o caso dramático do George Floyd, como você acabou de citar, mas a gente tem
a epidemia de violência aparecendo da mesma forma aqui no Brasil. Eu te pergunto o seguinte, como é que está a atmosfera, o sentimento em geral aí, em relação a essa industrialização da causa, né? Com todo respeito e já com toda a ressalva feita a essa vítima dessa violência brutal. Porque eu vi também nos Estados Unidos as forças de segurança, por conta da epidemia, como aconteceu aqui também, descendo o sarrafo na população. Eu lembro de uma cena que não chegou à morte, mas foi uma cena brutal contra uma mulher negra num supermercado no Alabama, em que o policial joga ela de cara no chão, ela podia ter quebrado a espinha ali. E eu não vi, nem aí, nem aqui, quando esse tipo de violência também ocorreu, contra minorias, mulheres negras também na periferia aqui, sofrendo esse tipo de violência, porque, teoricamente, a narrativa era da epidemia, do fica em casa, que no frigir dos ovos é contra o Trump e contra o Bolsonaro. Como é que você está vendo, Ana, o sentimento geral aí em relação a esse tirar do foco o real episódio de brutalidade? Bom, são duas coisas, né, Fios? A primeira, como você bem disse, a epidemia foi esquecida. O fica em casa agora não existe mais. O distanciamento social, que era tão importante, ele praticamente agora foi varrido para debaixo do tapete. A gente vê incentivos, inclusive de celebridades e artistas aqui de Hollywood, incentivando as pessoas a irem às ruas para lotarem esses protestos. E uma coisa que a gente não está vendo em absolutamente lugar nenhum da mídia, que usa isso em relação ao que você está falando, a própria comunidade negra aqui nos Estados Unidos está sofrendo muito com esses protestos, porque estão quebrando comunidades inteiras, estão saqueando supermercados, lojas, e geralmente os donos são negros nessas comunidades. Então a gente tem visto muitos vídeos aqui nas redes sociais aqui nos Estados Unidos, das pessoas chorando, dos negros nas comunidades chorando, que está tudo pegando fogo. A própria prefeita de Atlanta fez um discurso muito emocionado, ela que é democrata, fez um discurso muito emocionado essa semana, dizendo: vão para casa, isso não é protesto, vocês não estão honrando a memória de Martin Luther King, né, Jr., que morreu ali ativista dos direitos civis, né, nos anos 60, ali 1968, que foi assassinado logo antes da eleição do Nixon. Então a gente está vendo a própria comunidade negra aqui, por todo o país, sofrendo muito. O movimento foi sequestrado pela Antifa, fica cada dia mais óbvio, por baderneiros, né? Os black blocs aí, que a gente vê que a própria imprensa no Brasil também alivia, né, quando esquece que um cinegrafista, colega, né, da imprensa, foi assassinado numa manifestação violenta dessa. E o que a gente está vendo aqui é a própria comunidade negra sofrendo na pele os danos dessa, que não é mais manifestação, né, virou uma baderna e agora já também em status de terrorismo doméstico. Ô, Ana, deixa eu mudar um pouquinho de assunto com você. A gente estava aqui no nosso primeiro bloco falando muito sobre o Supremo Tribunal Federal, a atuação dele aqui no Brasil, e a gente até destacou uma mensagem que foi compartilhada no WhatsApp pelo Celso de Mello, associando Bolsonaro ao nazismo. Te pergunto, aí nos Estados Unidos, um episódio assim teria alguma chance de acontecer? Você consegue imaginar, por exemplo, um ministro da Suprema Corte americana comparando Donald Trump com Hitler, Ana? É inacreditável isso, né? Inacreditável. Um ministro de uma Suprema Corte, ou seja, a corte que deveria salvaguardar a Constituição, as palavras, o uso certo das palavras, né? O carinho e o apreço pelo significado das palavras, entra num ativismo. Eu acho que não tem outra palavra, é um ativismo porco para mim, porque uma pessoa do gabarito, né, de Celso de Mello, que você coloca, deposita a sua confiança que essa pessoa vai salvaguardar as palavras significativas historicamente, fazer uma declaração dessa é absolutamente lamentável. Eu vejo muito e converso muito com
o Fiuza e o Augusto em relação a isso. Eu costumo falar que os personagens nessas últimas eleições no Brasil e nos Estados Unidos, os personagens são muito diferentes, né? Donald Trump e Bolsonaro são muito diferentes, mas o cenário é muito igual. O cenário é de que se ataca o presidente 24 horas por dia, ou seja, tudo que ele faz é errado. O desuso, né, ou o mau uso das palavras como fascista, nazista, é a mesma coisa aqui. E eu estou vendo que no Brasil a gente vai aí colocar mais 3 anos, como aqui também nos Estados Unidos, foram 3, 4 anos de várias tentativas de impeachment. Eu estou vendo que vai repetir no Brasil a mesma coisa e só mostra que, na verdade, não houve a democrática aceitação das últimas eleições de 2018, né? Ou seja, estão tentando o terceiro turno ainda, como aqui também foi tentado durante 4 anos. Augusto. Ana Paula, é ótimo ter você por aqui, como sempre. E eu queria que você explicasse o que é exatamente esse grupo aí, Antifas, que rompeu no noticiário político, policial brasileiro, sem que ninguém explicasse direito o que é. Bom, é um grupo que eles dão a conotação, Augusto, que eles lutam contra o fascismo, eles são antifascistas, mas o antifascismo deles é depredando propriedade particular, depredando propriedade pública, usando de violência física, intimidando fisicamente comunidades, queimando ônibus. Esses são os antifascistas, né? A boa notícia, se a gente pode achar uma boa notícia nesse cenário todo de guerra que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, é que o Trump colocou a Antifa na lista de grupo terrorista, e isso quer dizer o quê? Quais são as implicações? Agora, a organização aí, o grupo estando nessa lista de terrorismo, o Departamento de Justiça americano vai ter mais ações, vai ter uma abrangência maior, investigações, vai poder, de uma certa forma, quebrar sigilos econômicos, né, e ver quem é que está fundando, quem é que alimenta as artérias aí financeiras desse grupo, que não é barato, né, bancar ações orquestradas dessa maneira em todo o país ao mesmo tempo, e depois, seguindo algum processo se forem julgados, as penas são bem maiores quando elas entram nas leis de terrorismo, né? Então pode ser que agora a gente vendo aí o famoso follow the money, né? Vamos seguir o dinheiro e puxar esse fio, que eu acho que vai ter muita gente surpresa aí, quem é que está fundando muitos braços dessa agora organização terrorista. Zé Maria, sua pergunta, Zé. Olha, eu vi, Ana, imagens aqui horrorosas, né, de colocando fogo não só em super saques e tal, colocando fogo em lojas de veículos, um quebra-quebra total e uma manifestação muito grande. É possível que essa manifestação seja uma faísca para uma coisa maior nos Estados Unidos, que possa chegar a uma situação muito maior do que simplesmente um protesto contra uma atitude policial? Olha, Zé, eu acho que a gente está na verdade, revivendo, né, alguns fatos que em 1968, né, depois da morte, do assassinato do Martin Luther King Jr., teve uma série de protestos aí em todo o território americano. Exatamente depois, esses protestos, eles perderam, né, o senso pacifista que eles até então tinham, e virou, inclusive, a eleição. O Nixon acabou
pegando ali muitos votos de quem ia votar nos democratas, porque ele veio com o império da lei, com Law and Order. Em 2015 aconteceu exatamente a mesma coisa com o rapaz de 19 anos em Ferguson, né, no Missouri, que também morreu depois. O processo mostrou que esse especificamente foi uma legítima defesa do policial, mas logo depois que esse rapaz negro também morreu, vários protestos na mesma intensidade aconteceram em todo o território americano. Logo depois veio 2016 e Trump acabou levando alguns votos também. A diferença que eu vejo, Zé, é que esse ano, essa eleição presidencial, a animosidade ela está muito acirrada, né? Ela está muito à flor da pele, bem anabolizada. Mas Trump está tentando colocar exatamente essa mão, né, esse império da lei, do law and order, como um líder, né, também, que ele, nesse ponto, ele tem desempenhado uma boa função, né, em relação a tentar colocar uma ordem, em relação a alguma desordem que veio, inclusive, do governo Obama, e ele pode capitalizar nisso aí nas eleições. Mas a história mostra, que depois as coisas tendem a esfriar um pouco. Ok, quero agradecer muito aqui a Ana Paula Henkel, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Valeu, Ana. Boa tarde aí para você. Prazer conversar com você. Bom começo de semana por aí, viu? Prazer é meu de estar aqui com vocês, meus queridos amigos, e parabéns pelo estúdio maravilhoso. Ficou Boa bonito, semana. né? Valeu, Ana. Obrigado.